Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Sextou com Terapia, o programa da família brasileira. Hoje, mais uma vez, devido ao sucesso da primeira gravação, estamos mais uma vez com o Fábio Abagabi, grande psicólogo, professor, também com Vinícius, e hoje nós temos uma participação especial aqui fora, que é o grande João Tesh. Qual o tema de hoje, Alex? Hoje nós iremos falar sobre hipnose, mitos da hipnoterapia, Milton Erickson, tudo aquilo que você acha que você entende e aquilo que você discrimina, pode ser que na tua mente aí você pode discriminar, você está discriminando na tua mente, nas suas emoções, fica presente, porque você vai entender hoje o que é hipnoterapia, o que acontece, o que não é hipnoterapia, juntamente, mais uma vez, com o grande professor Fábio Abagabi. Vou começar com ele hoje. Tá? Pela segunda vez ele vai se apresentar. Você já conhece, mas Fábio, o programa é seu. Se apresente mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai querer saber o porquê dessa camisa. O bate-papo vai ser mais descontraído hoje. Fala aí, grande Fábio. Fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. É uma alegria estar novamente gravando esse podcast. E eu sou o Fábio, psicólogo, hipnoterapeuta, trabalho com treinamentos de programação neurolinguística aqui em Vitória e vou estar falando um pouquinho dessa abordagem e ferramenta terapêutica tão discutida e muitas vezes não entendida, que é a hipnose, e de uma maneira especial de um modelo de hipnose que me conquistou lá em 2000 e que até hoje eu estudo e trabalho com treinamentos e também atendo com esse viés da hipnoterapia ericksoniana, de um grande psiquiatra americano chamado Milton Erickson. Milton Erickson, dizem que é o terapeuta mais estudado psiquiatra do mundo. Eles falam, né? Lógico que tem outras vertentes. Vinícius, hoje a mesa está repleta. Todo mundo aqui é hipnoterapeuta, então a gente ama de falar sobre... nós adoramos falar sobre o tema. Vinícius, se apresenta mais uma vez, é a segunda vez com o Fábio, um prazer estar na mesa, né? Com certeza. E o Vinícius já é de casa, o João também está aqui. O João é o nosso sombra que aparece. Daqui a pouco ele tem perguntas para fazer. Por favor, Vinícius. É um prazer estar aqui de novo, né? Prazer. Com o Alex, com o Fábio. Vamos falar sobre um tema hoje que quando a gente fala, nossa, você mexe com hipnose? Não vou olhar para você, não. Aí, então a gente fala sobre os mitos, sobre a hipnose ericksoniana, né? Que eu estudei mais hipnose por Dave Elman. Tenho muito interesse para ouvir, está tudo bem, para a gente ouvir sobre isso, para falar sobre essas coisas que as pessoas às vezes têm medo. Será que funciona? Será que não funciona? Hipnose é terapia? Também tem muita gente que acha que você está hipnotizado, você está fazendo terapia, que você está hipnotizado. Parte desses mitos que eu tenho certeza que vai abrir muito a mente de quem olha e pensa assim, mas será que é coisa do diabo? Sabe? Será que eu vou contar a senha do meu cartão de crédito? Será que os mitos, né? Daqui a pouco o João tá se coçando para fazer pergunta. Daqui a pouco ele vai fazer. Calma, que a pergunta vai conectar com você. E vamos para mais Será que eu vou para algum lugar? Será que eu vou para algum lugar? E se você morrer e eu estiver hipnotizado, eu vou ficar preso lá para sempre? Eu vou ficar lá. Mas eu acho interessante, talvez, Fábio, não sei qual abordagem. Talvez falar o que é a hipnose. A hipnose ericksoniana, do Milton Erickson, né? Que se você quiser começar com a abordagem, eu só acho que é interessante. Calma, que o João tá se coçando para perguntar aqui. Calma que ele vai perguntar. Então vamos lá, né? Hipnose é um tema que perpassa toda a minha história como terapeuta, né? Logo depois que eu terminei a minha formação em programação neurolinguística, num dos módulos do Master, foi convidado um hipnoterapeuta e ele fez uma indução no grupo e eu falei, eu quero fazer isso na minha vida, né? E fui conhecer esse caminho de formação que é a hipnoterapia ericksoniana. Então, primeiro, hipnoterapia é um fenômeno que é estudado, visto milenarmente. Porque na história da humanidade sempre teve alguns líderes que tinham algumas formas de se comunicar que geravam experiências nos seus liderados ou das pessoas que estavam os seguindo. E lá na época do Freud, por isso que a hipnose ficou muito conhecida no Ocidente, lá na figura do Charcot,
O Freud viu que para aquelas mulheres que traziam aqueles sintomas que chamava de histeria, que era o quê? Sensações corporais, formigamento, muitas vezes desmaiavam e não sabiam o que estava acontecendo, o Freud percebeu que tinha um cara chamado Charcot, que ele fazia algo e aquilo que ele fazia trazia um resultado. As mulheres voltavam a trazer a sua experiência normal. E até para aqueles que estão, muitas vezes, pouco conhecimento, fala assim, até o Freud deixou a hipnose, por que vocês trabalham com hipnose? Tem esse mito, né? No final da vida ele retorna, até para cuidar das dores que ele tinha, porque ele tinha câncer. E isso pouco ele utilizava também de outros recursos e da hipnoterapia no final da vida dele. Isso aí pouca gente fala, né? Né? Ele voltou à hipnose no final da vida. Ele vai utilizar. Ele não vai utilizar como método principal da sua metodologia, que continuou sendo a associação livre, a interpretação, né? Os processos que Isso a gente... está na obra dele. Ele não fala que a hipnoterapia não serve. Ele fala, não serve para mim. Exato. Então, para dizer que a gente passa por algumas informações sobre hipnose que cria, muitas vezes, em nós, uma certa aversividade a esse método. Porém, quando a gente entende que hipnose é algo muito natural, quando a gente entende que o fenômeno hipnótico, que é a hipnose, é um estado atencional focado em algo que leva a minha consciência para dentro. E quando eu vou para a consciência para dentro, alguns fenômenos ocorrem, seja de memória, sensações físicas, sejam fenômenos, por exemplo, de perder sensações físicas, esquecer coisas. Mas quem de nós já não estava assistindo o filme da Barbie, ou quem sabe, do Flash, e lá não se viu tendo sensações muito próximas daquilo que a sua atenção estava focada e atenta. Então, quando a gente começa a entender que a hipnose é uma forma de comunicação que leva a atenção do meu cliente ou da pessoa que está passando pelo processo, focar a atenção e trazer para dentro, e trazendo para dentro a uma alteração da percepção, fica muito fácil entender hipnose. E perde, inclusive, o medo, porque durante o dia é possível que você passe por alguns transes. Talvez micro, mas passe por alguns transes. Você está com o celular na mão. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Está na sua mão. Exato. Ou eu estou lá, vou rapidinho ver uma mensagem no meu pessoal. Como que chama lá no Instagram? Lá no privado. No direct. E aí você passou 50 minutos olhando. Você perdeu a percepção de tempo, né? Você perdeu a percepção de tempo. Isso é um tipo de transe. Uma distorção de tempo. É o uso da linguagem para mudança de percepção, né? Exato. Você foca em algo específico. Transe naturalístico. A gente tá gravando em Cariacica, né? Aí a gente sai, o Vinícius pega o carro e por vezes acontece. Você pega Vou o no carro, automático. você vai ver, já tô no meu trabalho, tô no centro da cidade. Que caminho que eu fiz? Que caminho que eu fiz? Então, acontece, é mais natural do que a gente poderia imaginar, Fábio. Seria isso? E é interessante, né, de que o que faz, então, esse método do Milton Erickson ser diferente dos outros. O Milton Erickson, ele não vai desqualificar, até porque na mesma época que ele estava desenvolvendo o seu método, que ele não chamou de ericksoniano, ele chamou de naturalista, tinha David Ellman fazendo os seus protocolos e fazendo sucesso lá nos Estados Unidos e outros modelos de hipnoterapia acontecendo. Qual era o aspecto que o Erickson estava trazendo? De que eu não preciso passar por um protocolo para que eu convide o meu cliente a entrar em transe. Essa é a grande contribuição. Eu posso, através de um olhar um pouco mais atento, ou quem sabe uma história, ou quem sabe um convite de feche seus olhos e vá para dentro. São várias possibilidades de convidar a atenção a ser focada e, através desse diálogo, alterar a comunicação. Talvez você já foi hipnotizado por um ericksoniano. Quando a gente está apaixonado, a pessoa que a gente está apaixonado é um excelente ericksoniano. A João já foi. Com Ah, é? O João já E foi. aí...
a esse tipo de hipnose, né? E, de repente, você fica lá e nem percebeu o tempo passar e fala, nossa, a gente ficou tão rápido e quando viu uma tarde inteira junto. Porque estávamos num transe naturalista. Agora, qual é a atitude disso na terapia? Porque o nosso sextou é com terapia. E a gente vai ouvir um pouquinho disso, esse recurso de um transe, de um convite de atenção focada para um processo de mudança. Exatamente, que tem essa coisa de que hipnose é terapia, né? Hipnose não é a terapia. Hipnose é uma ferramenta que a gente usa para potencializar métodos terapêuticos. Isso. Você pode botar um cara num transe ali, de alguma forma, e usar ferramentas da psicanálise, ferramentas da terapia cognitiva comportamental, outras terapias... Focalização. E muita gente acha que é isso. Constelação familiar, seja lá qual for a forma terapêutica que você usa. Tem muita gente que acha que vou aprender hipnose e vou fazer terapia. Não é isso. E tem se passado essa ideia hoje em dia por muita gente que fala isso. Vem aqui aprender hipnose para fazer terapia. E não é isso. O cara não empreende... Você aprender a botar alguém em transe aqui, né? Vamos falar do método, da forma de hipnose que eu lido, né, sempre, a do Dave Elman, que é aquela de indução rápida. Você aprender a fazer isso, a gente ensina em 10 minutos. Com 10 minutos, uma pessoa olhar aqui, você bota a pessoa em transe assim. Pô, você sabe fazer terapia? Então, muita gente passa essa ideia de que você aprendeu a hipnotizar, você sabe fazer terapia. E não, por trás tem muito estudo. Tem você ler livro, você estudar psicanálise, você estudar terapia cognitiva comportamental, você estudar focalização, você estudar qual ferramenta você vai aplicar para aquele tipo de pessoa que está precisando. Tudo bem, o cara pode escolher seguir mais a psicanálise, seguir mais, mas estude, não é aprender a hipnotizar. Aprender a hipnotizar em 5 minutos, 10 minutos. Quem não sabe, se o João quiser aqui, a gente ensina o João a hipnotizar em 10 minutos. O João sai aí na Expedito Garcia hipnotizando todo mundo. Eu acho melhor não. Acho essa opção melhor deixar esse aí entra nos mitos aí, ó. Pra lá. Mas João tem uma pergunta ali. Fala aí, João. Só uma antes de você fazer a pergunta, João. Calma que ele vai fazer perguntas que você quer ouvir. É isso que me deixa mais hipnotizado, vou usar a palavra. Me deixa mais... Eu admiro muito o psiquiatra. É importante descrever que foi um psiquiatra, Milton Erickson, que certa vez perguntaram para ele, Fábio, João, você que está nos assistindo, Dr. Milton Erickson, como que você vai tratar essa fobia? Ele falou, olha só, como eu vou tratar, eu não sei, mas eu estou muito curioso para descobrir. Uhum. É isso que mais me deixa assim, admirado, porque é a chamada terapia sob medida, uma terapia que não tem protocolo. Não é um quebra-cabecinha, né? Que você só encaixa a peça. Não, você vai trabalhar com aquilo que o paciente trouxer para você, né? Seja uma analogia, uma metáfora, e eu acho isso sensacional, mas João tá se coçando ali. João, faça a pergunta. Assim como a hipnose, por exemplo, a gente ouve muitas frases, né? Ir para academia e pescar é terapia para mim. Pode ser uma ferramenta do processo terapêutico? Peraí, assim como você está falando assim, o pessoal que fala assim, vai para academia e fala minha terapia. Minha terapia. Não, pesca, né? Deixa o Fábio responder primeiro, deixa o Fábio convidado. É muito comum isso no Instagram, né? No Instagram, posta foto pescando e fala minha terapia, pescar, minha terapia. Eu vou trazer uma brincadeira que eu fiz com o meu barbeiro, né? Um dia eu fui cortar cabelo e ele chegou pra mim e falou assim, aqui eu sou igual a você. Eu falei, as pessoas me contam, né? E eu escuto e faço terapia pra elas. Quase te chamou de fofoqueiro, né? Aí eu falei assim, você deixa eu cortar seu cabelo? Aí ele falou, você sabe cortar? Eu falei, sei, pegar a tesoura. Então você não estudou nada pra isso? Aí ele falou, não. Eu falei, cortar cabelo, eu sei. Agora. Se vai ficar bonito ou não? Se vai ficar bonito ou não, eu não posso garantir. Não vamos ensinar hipnoterapia, não. Aí, o que eu quis trazer pra isso, né? De que ser terapêutico para alguém não é processo de terapia, né? Processo de terapia tem a ver com aquele caminho que eu vou fazer para que as minhas questões, os meus recursos e as minhas potencialidades podem ser
eliciadas. Eliciada quer dizer o quê? Vir à luz para me apoiar a lidar com os desafios que a vida me traz. Terapêutico é aquilo que me ajuda a me sentir um bem-estar e que me apoia a ficar mais regulado e dar conta de seguir a vida. Porém, ser terapêutico. Terapêutico quer dizer o quê? Jogar um futebol, descarregar uma adrenalina é terapêutico, você me relaxa. Porém, não me dá recursos para eu pegar essa habilidade e, de repente, tratar uma dificuldade de um casal. Pode me dar, sim, condições de eu ficar mais relaxado. Então, isso é terapêutico, mas não é um processo de terapia. Então, quando a gente fala de processo de terapia, a gente está falando de quê? Algo que tem como meta um cuidado para te ajudar a ter posse da vida e, tendo posse da vida, ter escolhas que ajudam a você a atravessar desafios. E, atravessando esses desafios, possa trazer uma vida mais significativa. Faz parte do processo terapêutico, mas não é terapia. Exato. É importante, diminui a ansiedade, mas não é terapia. Mais alguma pergunta, João? Bem, mas Você vai guardar para daqui a pouquinho mais para frente? Ok. Não, eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho uma curiosidade aqui do João. O João falou. A gente queria saber da história dessa camisa, Fábio. Conta pra gente. Você pode contar? Se não pode? Hã? História da. uns vêm de terno e outros vêm com essa camisa. Vem de Wilson. Grande Wilson. Então, acho que é importante para eu falar dessa camisa e por que eu estou usando nesse podcast de Milton Erickson. Foi baseado nos princípios da hipnoterapia ericksoniana que eu optei trazer esta camisa como uma marca do meu trabalho. Então, para você que vai depois me achar no Instagram, depois mais para o final vou colocar como me achar, vocês vão perceber que em todo o treinamento eu estou com uma variedade de cores da mesma camisa do Wilson. E o Milton Erickson ele vai trazer 3 princípios que me apoiaram a fazer essa escolha. O primeiro princípio da hipnoterapia ericksoniana é o princípio da utilização. O que é? Aquilo que está acontecendo pode ser utilizado a serviço de uma mudança e de uma melhor conexão com o seu cliente. Primeiro, fique aí que vocês já vão entender isso. Segundo, dentro da nossa história, há muitos recursos. E aqui o Erickson ele vai fazer um convite diferente, que é, muitas abordagens em terapia vai ficar atento qual é o limite que precisa ser cuidado. Milton Erickson vai convidar a gente a ser um caçador de recursos. Na minha história, na sua história, nós trazemos muitos recursos, que quando trazido para a consciência, nos apoia para a mudança. E o terceiro é, utilize metáforas em direções para que facilite a sua comunicação. Então, baseado nesses 3 princípios, eu trago na minha história de recursos. Durante 10 anos da minha vida eu fui religioso, fui frei. E quando eu fui religioso, uma das coisas que aconteciam na vida religiosa a gente tinha uma roupa... Igual. No caso, era tipo um uniforme. Né? E esse uniforme, como se fosse um hábito, marcava mais ou menos como a gente acordava e já tinha mais ou menos aquela roupa, a gente não se preocupava para se arrumar. É franciscano? Não, do Sagrado Coração. Tem a comunidade do Sagrado Coração. Inclusive, tem padres desta comunidade, agora, recentemente, em Vitória, do lado é? Cariacica, Vila Não, Velha, Vila Velha. Serra. Vila Velha, os missionários do Sagrado Coração estão lá, são queridos, né, da comunidade que eu iniciei como seminarista e depois eu tive a oportunidade de fazer o meu noviciado e a minha consagração na época nos Irmãos do Sagrado Coração. Então, como eu tinha esse costume de não me preocupar em me vestir, eu passei 10 anos no processo inteiro. Quando eu deixei a vida religiosa e comecei a trabalhar e ser convidado para dar treinamentos, eu ficava muito desconcertado de ficar escolhendo roupa, eu não me achava muito ok, até que um dia eu comprei uma camisa do Wilson. E quando eu fui para o treinamento, fiz maior sucesso. Nossa, você viu o náufrago? Ah, Wilson, não sei o quê. Eu falei, E desde então eu falei, se isso facilitou
eu ter contato e proximidade, se isso trouxe para a vida de cada um significado que fez me identificar, porque eu não utilizo isso como uma marca para o meu trabalho. Resolveu alguns problemas para mim. Eu já sou logo citado nos lugares. Já resolveu logo, já faço sucesso. Sou leonino, então se tem influências do Zodíaco, já ajudou a ter a camisa do Wilson. E o segundo, resolveu o problema de que eu não preciso escolher a roupa que eu vou dar curso. Já está pronta. Já tá. Né? É só botar É as cores, só né? eu colocar as cores. Só me preocupo de não repetir a cor. Mas, para até tirar foto e falar, nossa, esse menino só usa a mesma camisa. Então, eu me preocupo com as cores para não ter essa repetição. Então, o Wilson tem essa história. Me ajuda. Foi uma utilização que eu utilizei, né, de uma camisa num contexto de curso que me integrou, que me trouxe evidência e mais resolveu meu problema de pensar em roupa para dar nos cursos. Então, essa é a resposta. E aí isso ficou tão marcante na minha história que eu tenho uma bola no meu consultório físico, lá em Botucatu. Eu tenho uma bola do Wilson, faz parte do cenário do consultório. Então, meus clientes que fazem terapia presencial convivem com o Wilson. Mas não para aí. Quando eu pergunto, né, o que o Wilson representou, quando você lembra do Náufrago, que é o filme onde tem o Wilson, o que chama a atenção? Ele foi o amigo. Ele foi o companheiro. Eu sou da psicologia e eu trabalho com sofrimentos agravados. E, para mim, o Wilson tem um significado muito especial. Foi aquele que apoiou a saúde mental do náufrago. Foi em função do vínculo com o Wilson que ele não pirou naquela dificuldade. Então, essa camisa traz também isso. É a presença que me ajuda a me manter saudável. Sensacional, hein, Vinícius? Comentários? Massa, né? Por favor. Massa, né, cara? Confesso que a parte do facilitou a sua vida que você não escolhe roupa, eu uso mais ou menos essa mesma ferramenta. As minhas camisas, elas são pretas e cinzas, pretas e cinzas, pretas e cinzas. Então eu vou trabalhar, todo dia eu tô de preta de cinza, de preta de cinza. As pessoas pensam que eu tô sempre com a mesma roupa, mas eu não tô sempre com a mesma roupa. Isso é realmente uma facilidade pra gente não perder tempo escolhendo roupa. E é legal. E essa questão do sofrimento, realmente, assim, foi a ferramenta terapêutica do Tom Hanks no filme, é que ele acaba nutrindo um sentimento pelo Wilson. Quando o Wilson cai no mar, ele sofre, você vê o sofrimento dele, né? Sim. Porque aquilo realmente, aquela questão assim, ele faz parte da minha vida. E o terapeuta, muitas vezes, do terapeuta para o cliente, a gente precisa ter esse certo distanciamento para acabar não tendo o sentimento a ponto de atrapalhar aquilo. Mas o cliente vai ter um sentimento quanto a você que o Tom Hanks tinha quanto ao Wilson. Isso. Sabe? E o Wilson, por ser uma bola, óbvio, não teria aquele sentimento quanto ao Tom Hanks. Isso é muito interessante, você falou. Foi uma coisa legal que eu pensei aqui agora. Bacana demais, né? Sensacional, achei. E vocês estão usando aí uma metodologia da galera rica aí, né? Os milionários, que só usam do tipo de blusa. Nunca ouviram isso, não? Eu não penso no milionário, eu penso na Mônica. Eu penso na Mônica. Vocês são parentes do Eu penso mais na Mônica, né? Que a Mônica só andava de vermelho, dava coelhada nos outros. Vocês são parentes do tio Zuckerberg, só pra zoar vocês, só pra brincar, só uso duas blusas também. Mas muito interessante, fantástico, né? A questão do Wilson. O filme é sensacional. Fábio, tem algo que você queira trazer, que você pense em hipnose, ou a gente pode partir para os mitos e depois você traz? Pode partir dos mitos. Pode partir. É o seguinte, tem muitos mitos, né? E quando eu lembro de mito, eu lembro do filme Corra, onde aquele ator vai saindo, descendo na cadeira e vai sumindo. Pica-Pau, né? Que é um famoso. João, lembra aí um mito da hipnoterapia que você gostaria de tirar sua dúvida aí? Vamos aproveitar que o Fábio está aqui. Você que tem muitas perguntas aí, pode fazer agora. Se eu estiver no meio de um processo hipnótico, o hipnoterapeuta pode subtrair a senha do meu cartão? Vou repetir a pergunta. A pergunta do João foi o seguinte: se eu estiver no meio de um processo de hipnoterapia, o hipnoterapeuta pode extrair a senha do meu cartão? Assim eu perceber.
Tem um filme da Netflix agora que é mais ou menos isso, né? Tem um filme lá que É fala, recente, do ano passado. É Hipnotic. Hipnotic. Isso. Ah, eu vou Que procurar ver, o porque eu não conheço. terapeuta, ele Vai faz o que quer com a mulher que tá manipulando, passando por esse processo de isso. hipnoterapia com ele. Eu não conheço esse fio, né? Mas vamos responder essa pergunta. Me dá até... Na verdade, eu fiquei pensando no... Deixa eu partilhar meu diálogo interno, né? Quanto muitas vezes a dramaturgia faz um desserviço para o nosso trabalho. Sim, né? Então, foi verdade. isso que estava no meu diálogo interno. E aí eu tentei não partilhar isso, mas a tosse... Meu corpo não deixou... O corpo fala. o corpo falou para isso, né? Porque isso, quando eu penso que traz esse tipo de dramaturgia, eu fico pensando o quanto isso impede para aqueles que já trazem na sua dinâmica interna uma dificuldade de entrega ou de vínculo, faz com que esse indivíduo menos vá procurar a hipnoterapia. Mas vamos lá. Existe um princípio nos processos de hipnose de que eu só faço algo no estado de transe se esse algo fizer parte dos meus valores e das minhas crenças e permissões. Se você estiver apaixonado pela essa hipnoterapeuta e quer passar para ela a senha, com certeza, sob transe, você vai fazer isso com mais facilidade. Mas se você não tem interesse de passar a sua senha para a sua hipnoterapeuta e não tem interesse de conquistá-la, não. Porque isso não está dentro de um valor ou de um critério que já estava presente em você em antes. Ah, então o que faz alguém dançar, imitar galinha e... Porque isso não está no campo de proibições da pessoa. Agora, Fábio, se o hipnoterapeuta falar, se joga pela janela, esse cliente pode se jogar? Se ele for um suicida em potencial, está pensando em fazer isso, sim. Se não, não. Então, é importante ter clareza. Primeiro, cuide do seu hipnoterapeuta que você vai buscar. Temos aqui profissionais qualificados, aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, para dizer que tem aqueles que podem trazer um desserviço para você. Porém, nada do que for convidado ou induzido numa hipnose vai ferir um valor, um critério, uma permissão sua. Se ferir, você não vai fazer. Respondido? Sim. Perfeitamente. Segundo mito. Pra gente entrar em hipnose, precisa do reloginho igual no Pica-Pau. Legal. Então vamos lembrar. Isso é importante porque a gente vai lembrar da história da hipnose. Não, peraí, deixa o Alex repetir pra vocês. Ah, é. Pra gente entrar no processo da hipnoterapia, precisa do reloginho, do pica-pau lá, do... Ou compre batom. Compre batom. O seu filho merece batom. Lembra desse? Né? Lembra agora. É interessante porque, né, quando a gente vai falar desses métodos que utilizam de objetos, a gente está falando da história da hipnose. Lembra que eu falei que hipnose é um estado focado da atenção que leva a uma interiorização? Esse objeto é uma possibilidade de foco de atenção. Porém, eu não preciso desse objeto. Eu posso focar a atenção do meu cliente pedindo para ele perceber a respiração. Eu posso focar a atenção pedindo para ele sentir o friozinho gostoso. Eu moro numa cidade fresca, então esse frio, para mim, é maravilhoso. Eu posso, lembre da sua cidade, Botucatu em cima de uma serra. Cidade, Botucatu significa bons ares. Então, quando eu falo, lembra dos bons ares da sua cidade, eu estou convidando a atenção do meu cliente a focar em algo. Então, posso usar? Posso. Na hipnose clássica ou na clínica, a gente utiliza o dedo, focar num ponto. E são métodos bacana. Mas não é preciso utilizar do reloginho ou do batom, né? Emendando a segunda pergunta. A pessoa ela fica dormindo durante a hipnose ou ela fica acordada? Eu acho que essa percepção que todo mundo tem. Olha que bacana, né? Deixa a pergunta, Alex. Isso, essa pergunta é ótima. A hipnose
A pessoa dorme, a pessoa vai dormir, ela vai sair, ela não vai ficar consciente, etc. Isso. Então a gente vai. Essa pergunta ela é muito pertinente. Por quê? Porque a gente vai lembrar por que da palavra hipnose, vem de Deus Hipnos, que é o deus do sono, um dos deuses dos sonos. Então, se hipnose foi associada ao sono, por quê? Porque o estado hipnótico, em algum nível dele, a gente vai ter um nível leve, intermediário e o profundo. No profundo, eu posso sim entrar num estado tão próximo do sono que se assemelha, inclusive nas alterações fisiológicas do cérebro, das alterações mapeadas pelo cérebro, muito parecida com o sono. Porém, não é o sono, porque o cliente, mesmo naquele estado, vai responder às induções do hipnoterapeuta. É a etimologia da palavra, né? Hipno. Num período histórico tentaram mudar para monoideísmo, né? Isso. Perfeito. Porque você focar em uma ideia fixa ali. Só que não pegou. O nome hipnose, hipnoterapia, hipnose é um nome que pega mais do que vamos fazer uma terapia aqui utilizando a ferramenta do monoideísmo. Isso. E aí é muito importante. Se o cliente está nesse estado profundo, como eu sei se ele está dormindo, e ele pode cair no sono, e não tem problema algum isso ocorrer, o organismo dele pode estar precisando dessa regulação, ou ele está no estado de hipnose profunda. Se eu faço uma indução, uma sugestão, a palavra correta, né? Uma sugestão, e ele, claro que no estado de transe profundo, ele vai demorar a responder, mas ele vai responder. Se ele não responde, isso quer dizer que ele dormiu. Mas geralmente, ele responde. Então, ele está no estado profundo. Mas eu tenho uma pergunta que é comum. Fábio, eu estou num transe profundo. Isso já recebi essa pergunta várias vezes para o cliente. E você morre. Eu volto. É boa. Né? Eu ia fazer isso agora. Eu volto. Eu falo. Você vai levar um susto quando acordar, mas volta. Vai ver um morto do seu lado. Você vai ver um morto do seu lado. Por quê? Se eu estou em estado de transe, as sugestões param de ocorrer porque aconteceu alguma coisa com o hipnoterapeuta, qual vai ser a possibilidade? Duas. Eu dormir e acordar. E quando eu acordar, eu vou ter um infarto, né? Porque vai ter um morto na minha frente. Então, eu vou acordar. Ou eu acordo diretamente, sem dormir. E também vou ter outro impacto, porque tem um morto na minha frente. Mas, em ambos os casos, eu vou acordar. Essa questão do teu... Não tem perigo de não voltar. Não tem perigo de não voltar. Essa é a questão. Eu lembrei, só para não esquecer, eu lembrei da história do Lucas Naves. Ele falou que estava atendendo, o Lucas estava atendendo ali, o Lucas é um grande hipnoterapeuta também, aí conhecido. Ele estava atendendo, aí ele contou a história, até no Instagram. Gente, eu naquela de atender, e eu falei mais um, e nunca mais faço isso, né? Ele contando uma experiência que ele teve. Aí ele falou que já era tarde, aí a pessoa ligou, me ajuda, e foi, tá bom, vem. Aí ele começou a indução, daqui a pouco no meio da indução ele tá ouvindo uma voz. Lucas, ele dormiu. Pum. E a pessoa tava lá. Ela voltou, acordou. Ele falou, quer dizer, nunca mais faço isso, né? Agora eu equilibro pra não dormir, porque... Essa questão de precisar do negocinho, né? Criança. Hipnose com criança. Teve uma oportunidade... Quem já tomou bezetacil? Nossa, Deus, não me lembro. Quem já tomou bezetacil sabe a dor que é, né? E tem muita gente que usa aquela forma hipnose para controle de dor, não sei o quê. E um dia eu me vi nessa situação. A minha filha tinha 1 ano e meio, 2 aninhos. Não tomava antibiótico. O médico bezetacil nela. E ela tinha uma coelhinha que andava com ela, igual a Mônica. Uma coelhinha rosa, que ela chama de Rosinha. Que para dormir, eu direto conversando com ela, fecha os olhinhos, imagina que você está na terra da Rosinha, tal, ela te dá poder, lá você consegue ser o que você quiser. Que eu estou levando ela a uma alteração de percepção dela, que criança tem isso com muita facilidade. Fomos para o hospital médico, vamos ter que dar bezetacil nela. Eu pensei, minha nossa, dar bezetacil numa criança de 2 anos, é agora que vai acontecer o berreiro. Eu conversei com ela, falei, minha filha, olha só, faz o seguinte, você vai ficar no colo do papai, abraçando a Rosinha, você vai fechar os olhos, você vai lá para a terra da Rosinha e você vai começar a me falar o que está acontecendo lá. Ela fechou o olhinho e começou a relatar como é que era a casa da Rosinha, quem morava lá dentro,
quais eram os coelhos que moravam, que do lado tinha uma plantação de cenoura. Me vem a enfermeira, pai, segura forte que vai doer muito. Olha a sugestão que ela deu pra minha filha. Ela fez assim, ó, hã? Abriu o olhinho. Eu falei, não, minha filha, calma. E vem a enfermeira e tal nela. Aí foi um berro. Ah! Deu um berro muito alto. Na mesma hora eu falei bem assim, minha filha, eu ouvi a Rosinha te chamar. Ela fez assim, ó, calma, Rosinha, eu já tô voltando. Eu só fui tomar uma injeção, não sei o quê. Fechou o olhinho e voltou pra terra da Rosinha. Foi um grito de susto e aquilo dói pra caramba, a injeção de Bezetacil. Então, a sugestão que eu dei pra ela, uma criança de 2 anos, ela aceitou aquela sugestão de que ela tinha que visitar a amiguinha coelha dela na terra dos coelhos. Então, é muito isso de você não precisa olha aqui, ó, sabe? Com a criança eu usei um coelho. Você pode usar a palavra conversando, você pode levar aquela pessoa para onde ela quiser, né? Aí vem um outro gancho que eu quero que você fale pra gente. Hipnose de entretenimento e hipnoterapia. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu já vi muito hipnoterapeuta para tentar convencer a pessoa de que aquilo era eficaz. Fala assim, quer ver? Eu vou te hipnotizar, olha só. Vou fazer você beber um copo de água achando que você está bebendo um copo de Coca-Cola. Vou fazer você colar sua mão para provar que a hipnoterapia dá certo. São duas coisas que podem mexer com a mesma ferramenta, que é a hipnose, mas são duas coisas completamente diferentes. A hipnose para entretenimento e a hipnose para fins terapêuticos. Eu acho interessante falar sobre isso também. E eu quero trazer porque isso tem muito a ver com o método do Milton Erickson, né? O Milton Erickson, ele vai propor uma hipnoterapia que elicia, que é, traz para a luz os recursos do meu cliente. Se a meta do processo é, através de uma indução, que é um convite de linguagem, que vai convidar a pessoa a ir para dentro, buscar recursos, se eu for colocar uma estratégia de palco, quem é o poderoso? É o meu cliente ou sou eu? Qual é o seu poder, né? Qual a palavra mágica que você fala no meu ouvido para eu Isso. apagar? Então, se eu utilizo de hipnose de palco dentro de um contexto clínico, eu estou dizendo para o meu cliente de que o poder está em mim. E a abordagem ericksoniana vai dizer o seguinte, o poder está no meu cliente, no campo, na história dele, nas construções que ele se tornou a partir dos desafios que ele teve na vida dele. Então, para nós, ericksonianos, isso não ocorre. Por quê? Se a minha intenção é eu, usando as palavras do Milton Erickson, criar permissividade, que é uma conexão, que o outro me convida, diz, tô com você, vamos junto nessa viagem. Mostrar essas ações de entretenimento, que ocorre sim, é verdade, Fábio? É verdade, ocorre. Só que não tem fins terapêuticos por uma abordagem ericksoniana. Eu não conheço tanto as outras abordagens e acredito que muitos profissionais não utilizam desse meio para mostrar para o seu cliente o quanto ele é poderoso. E o Erickson vai dizer o seguinte, eu acho isso lindo, se o seu cliente não está conectado em vínculo, né, não está permissivo, linguagem da hipnose, eu preciso criar indireção. O que é indireção? Eu preciso contar uma história, eu preciso convidá-lo a ele participar de um vínculo comigo, antes de propor uma intervenção na vida dele. Se a meta inicial é vincular, conectar, o mais importante para que a minha indução seja potente é o meu cliente estar de mão dada comigo. Nós juntos vamos fazer essa viagem. E não eu mostrar para ele o quanto eu sou poderoso. Fazer a viagem, né? Mais ou menos como se fosse assim, se você é de Botucatu, você não conhece Vitória. Você vai entrar no carro para dirigir aqui agora, você vai ligar o GPS. O GPS vai te ajudar a chegar onde você quer. Se você não seguir o que o GPS está falando também, para onde você vai? Você vai para onde você quer. O GPS está ali te indicando, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas quem vai decidir é você. Não é o GPS que vai te forçar a fazer nada. E é interessante essa metáfora que o Vinícius colocou, que é, se eu sou uma pessoa que não confio no GPS, eu posso me perder mais Muito. ainda. Aí você vai chegar onde você não quer chegar mesmo. Exatamente. Vocês já viajaram com pessoas que
coloca o GPS Você acha mais esperto que o GPS, né? e vai fazendo um bem bolado. Não, ele tá falando pra eu chegar aqui, mas eu vou entrar lá na frente que é melhor. A viagem se torna mais desafiadora, demora mais. E aqui é uma grande sacada do Milton Erickson. Se eu tenho o hipnoterapeuta como aliado, eu posso fazer uma exploração nos meus recursos de uma maneira muito legal. Quero só, para caso tiver alguém da área da hipnoterapia ou que quer estudar hipnoterapia e falar, não, quero estudar qualquer uma menos ericksoniana. Claro, podem estudar as outras, que são fantásticos métodos. Porque acreditam muitas vezes, através de uma forma de aprender a hipnoterapia ericksoniana, que hipnose ericksoniana é só contar metáforas, historinhas e fazer relaxamentinho leve. Não. Contar metáforas, fazer relaxamentos leves, são estratégias, sim, para ajudar o meu cliente a poder acessar aquilo que ele precisa para dar o próximo passo. Porém, a abordagem ericksoniana possui regressão. A abordagem ericksoniana trabalha com mudança na história pessoal, que é poder olhar de diferente perspectiva algum evento. Trabalha com projeção ao futuro, trabalha no trabalho da dor, trabalha com doenças psicossomáticas, trabalha com relacionamento, porque vai trabalhar ali temas universais. E aqui eu quero lembrar uma grande professora minha do México, a Teresa Robles, que trata relacionamentos de casal através de temas universais. O que é temas universais? Por exemplo, a temática de nós somos seres diferentes. Se a gente convive no mesmo teto, sendo seres diferentes, a gente tem que ter cuidado com a nossa diferença. Isso é um tema universal. Um outro tema universal é que nós trazemos as bagagens da nossa história. E se a gente traz essa bagagem da nossa história, as minhas escolhas vão ser marcadas por essa bagagem. Outro tema universal. Nós temos feridas. Traumas. E essas feridas, traumas, faz com que a gente evite ou busque coisas na vida que pode atrapalhar muito a minha relação. Isso tudo, sim, pode ser trabalhado num trabalho hipnótico. E com técnicas muito assertivas e eficazes. Isso é bacana a gente poder saber que hipnose ericksoniana não é só trabalhar com historinha e fazer relaxamento. Sensacional e fantástico. E se uma pessoa... Vamos lá, vou dar mais o tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? A última. Só pra gente... O Fábio tem que... Tá na hora dele também. É verdade. Se alguém quer a pessoa quer te procurar, quer te achar, Fábio, seu Instagram, passa aí pro pessoal, por favor. O pessoal, não, quero encontrar o Fábio Abagabi, fazer terapia, atende online, fala pro pessoal. Isso. O meu Instagram é @FábioAbagabi. Já me falaram que vai aparecer esse nominho aqui embaixo. Então, me acham lá, pode me procurar direto no direct e vão me encontrar lá. Já faço as considerações finais. Já faz, aproveita. Eu quero agradecer a todos, a equipe, pela mais uma vez ter me convidado a estar aqui, a poder partilhar essa abordagem que é uma das que eu mais estudei na minha história, das várias terapias que eu tive a oportunidade de estudar e me formar. A hipnoterapia ericksoniana, ela tem uma marca maior. Eu estudei muito e aqui eu quero ser muito grato ao Stephen Gilligan, que foi um dos seguidores do Erickson direto. E quando ele vinha para o Brasil, eu fui assistente dele várias vezes, o Zag. Por isso, a hipnoterapia teve uma marca muito presente. Por isso, para mim, falar disso é muito gostoso. Eu quero terminar com uma frase de Milton Erickson, que é: não há chuva que dure para sempre. Depois de uma noite escura, o dia amanhece. Obrigado novamente por estar aqui. Sensacional, Vinícius. Considerações finais. Deixa seu breve recado aí. Sempre que o Fábio vem, é uma aula que a gente tem. É uma né? aula, né? Uma aula pra gente, uma aula pra quem vai assistir. Eu poderia finalizar com essa frase. Eu não tava nem com vontade de falar, pra falar a verdade. Mas, enfim, vamos só pra... Não. Só pra... Eu vou nem fazer muito considerações finais, porque a consideração final veio antes, né? Já falou, né? Não tem que... Mas é interessante sempre conversar sobre isso, que é aquela questão do óbvio, né?
que o óbvio sempre precisa ser dito e repetido, porque o que é óbvio pro Fábio não é óbvio para você que está assistindo, para mim. Então, Não é pro João, não é pro João. Então, o óbvio sempre precisa ser dito e são obviedades para a gente como essas que a gente precisa sempre conversar para botar luz em cima desse assunto, para acabar com essa coisa, esses mitos, essas coisas estranhas que falam de hipnose e da forma como você vê hoje a hipnose em rede social tão banalizada, uma coisa tão... parece tão fútil, sabe? E é interessante quando a gente tem essa oportunidade para elucidar isso, para deixar isso claro para todos. É interessante, eu quero colocar agora o meu lado mais professor universitário, né? Que das práticas integrativas, a hipnose ela é uma das que quase todo conselho aceita como prática. De psicologia desde 2000, de medicina aceita, de odonto aceita. Então eu quero pontuar isso porque perante a várias práticas complementares, a seriedade da hipnose é tão grande que faz com que conselhos que não permitem outras práticas serem validadas, a hipnose é há muito tempo. Há muito tempo na medicina, há muito tempo no SUS, né? No odonto, no SUS, e de 2000 para cá, na psicologia também. Eu falo isso porque eu sou psicólogo e o meu conselho me dá essa validade de trabalhar como hipnoterapeuta. E outra coisa que tem que acabar muito, você vê muito... Eu converso muito, eu tenho muito contato com pessoas da psicologia em razão do meu trabalho até como servidor público e amigos também, amigas, é que trazem o mito que você já trouxe aqui no início, né, mas que é muito repetido. Freud não usava hipnose. E tratam realmente como uma coisa muito ruim, né? E é isso. Nos cursos que a gente... Um dos que a gente fez junto do Lucas Naves, tem sempre dentista, tem sempre... Porque eles buscam essa ferramenta para atuar nas suas... psicanalistas. É o que você falou, né? A odontologia, a medicina, a psicologia... Psiquiatria. Medicina. Todos eles usam a hipnose e a gente tem que tirar a hipnose dessa escuridão que muita gente tem e trazer ela para o foco de luz. Fala assim, vamos usar como uma ferramenta humana, que nós usamos diariamente, mas não nomeando como hipnose. Né? Não então como é isso. recurso de transformação. Queria agradecer ao Fábio mais uma vez, ao Fábio Abagabi, grande psicólogo, pela presença mais uma vez no Sextou com Terapia. Uma honra pra gente, né, Vinícius? Uma honra o João participando, fazendo perguntas, o Diego Alves, fotografia. É muito relevante esse tema. Nesses tempos, é o que o Vinícius falou, né? Que a comunicação não violenta com o Marshall Rosenberg nos ensina muito. O óbvio não é óbvio. Então, acredito ser muito importante. Joga no grupo da família, curte, compartilha e comenta, porque olha só, eu te desafio a achar um conteúdo que o Fábio passou aqui primeiro na focalização que nós gravamos, depois nesse segundo episódio agora de hipnoterapia. Eu te desafio a encontrar um conteúdo passado com tanta simplicidade, mas com tanta profundidade. Eu aprendi muita coisa aqui, você, Vinícius? Com certeza. Queria agradecer ao professor e reitero aqui sempre falo com o João, no meu ponto de vista, aqui é o meu, tá? Foi o melhor professor que eu tive até hoje, acadêmico, não só por experiência, por passar, mas por paciência, pela aquele olhar de entender o perfil e passar o conteúdo. Então, obrigado por ser meu professor. E tem uma coisa, sempre que eu mando mensagem, Fábio, me socorre aqui, responde. Então, eu queria agradecer. Minha família é prova disso. Nossa, mas como esse professor... Nunca vi um professor que responde assim um aluno. Então, é um professor mesmo, cara. Não é professor de dar curso, de ganhar dinheiro. É professor. Procura, assina embaixo. E o Diego vai nos ajudar. Vai estar aqui abaixo nossos dados, aqui Instagram, meu, do Vinícius. Todo mundo aqui trabalha com hipnoterapia. Aqui eu assino embaixo. Todo mundo é hipnoterapeuta sério. João, obrigado pela participação. Foi um prazer estar gravando. Fábio, a casa é sua, vai voltar daqui a pouco para Botucatu, infelizmente, ou felizmente, né, para os alunos aí pacientes, mas sempre quando voltar em Vitória, tá convidado. vai gravar, já está convidado, já está marcado, né? Ponto marcado aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Mais um Sextou com Terapia. Compartilhe esse conteúdo. Curta, comente, porque a gente não vai impulsionar no YouTube, porque não tem como, é muito caro, né, Diego? Então ajuda a gente aí a passar essa mensagem. O bem não pode parar. Toda sexta-feira, meio-dia, um conteúdo para que você possa aprender sobre terapia e você entender que é muito mais simples do que você possa imaginar ou possa ter visto em algum filme aí. Forte abraço, obrigado
pela tua paciência, tua audiência. Obrigado a todos e até a próxima sexta.